Peraí. Tá. Bom, agora está gravando. Então, aí no chat, o link do material da Hilália, que é a natureza da ciência. O legal de vocês olharem o link é que lá no final, deixa eu achar aqui, no final tem as referências bibliográficas, né? Então, quem leu o capítulo de hoje viu que ela cita um monte de autores. Então, se vocês quiserem saber mais sobre os autores que ela citou, então entrem nesse link que eu coloquei no chat e vejam as referências bibliográficas. Aí tem um monte de trabalho, um monte de livro, um monte de coisa sobre história da física no ensino, né? Então, quem tiver essa curiosidade. E o trabalho dela é um trabalho interessante também. Ela vai falar sobre a natureza da luz no ensino, ela vai... Tem algumas coisas interessantes que ela propõe, tem questionários que ela aplica para estudantes, e tem um material didático que ela prepara sobre a natureza da luz. Esse material didático que ela preparou, se você for dar aula de ótica um dia, esse material é um material pronto, está disponível de graça para você, um material legal para vocês usarem. Tá? Sobre a natureza da luz. Bom, vamos ao texto. Então, como eu disse, eu peguei o primeiro capítulo do trabalho de doutorado dela. Vamos lá. Eu vou ler algumas partes, eu vou pular outras, e a gente vai comentando. Vocês podem fazer perguntas, vocês podem comentar, tá bom? Na aula de hoje eu vou fazer isso. Vai ter aula que eu vou trazer... Vocês têm que ler o texto durante a semana, porque vai ter aula que eu vou trazer atividades sobre o texto para vocês fazerem. Entendeu? Então, cada aula vai ser de um jeito. Então, nas últimas décadas, a expressão natureza da ciência se tornou bastante conhecida na área de ensino de ciências, figurando em diversas pesquisas acadêmicas e documentos oficiais da área, podendo ser considerada um slogan quando se trata de aspectos sobre a ciência. No entanto, uma definição acerca do que é a natureza da ciência não é uma tarefa trivial. Além disso, na literatura nacional e internacional, é comum o uso de termos análogos à natureza da ciência, como, por exemplo, saber sobre a ciência ou ideias sobre ciência, como a ciência funciona, epistemologia da ciência, etc. Esses termos são utilizados, inclusive, em trabalhos que utilizam também o termo natureza da ciência. Então, ela está mostrando que a natureza da ciência é um assunto que tem se tornado importante na área de ensino de ciências. Ele está em diversas pesquisas acadêmicas. E o que é isso que ela chama de natureza da ciência? Então, aí, ó. De uma maneira geral, podemos dizer que discutir a natureza da ciência é abordar o que é a ciência, como ela é construída, perpassando a discussão a respeito do método científico, destacando-se que existe uma multiplicidade de formas como o trabalho científico, destacando-se que existe uma multiplicidade de formas como o trabalho científico é feito, como os cientistas atuam como um grupo social e como a própria sociedade influencia e reage a esforços científicos. Então, quando a gente fala de natureza da ciência, a gente está pensando o que é ciência, como que a ciência é feita. Então, como que alguém faz ciência? Como que a ciência é construída? Como que é o trabalho do cientista? E aí está falando, os cientistas eles estão dentro de um grupo da sociedade, eles estão dentro de um grupo social, e como que a sociedade influencia os esforços científicos.
A gente está passando agora por um período interessante, que é o período da pandemia, e a gente está vendo várias discussões aí, por exemplo, sobre a vacina. E algumas pessoas questionam, poxa, como que a vacina foi feita tão rápido? Será que ela é segura? Será que ela não é segura? Ah, eu vou tomar vacina, eu não vou tomar vacina. Então, essas decisões que as pessoas tomam sobre tomar ou não tomar a vacina, essas decisões são tomadas baseadas na ideia que a pessoa tem da ciência. Então, a pessoa confia plenamente na ciência. A ciência, para ela, faz tudo certo. Essa pessoa toma a vacina sem pensar. Uma pessoa já desconfia tudo da ciência. Não, ciência não é isso tudo. Essa pessoa não toma vacina. Outra pessoa, ela tem um entendimento de como que funcionam os processos, como funcionam os métodos, sabe da dificuldade de se fazer uma vacina, conhece as questões políticas e acompanha as notícias, ela acompanha como que foram feitos os testes, ela sabe o que significa uma vacina, a eficiência da vacina. Então, essa pessoa vai lá e toma a vacina, ela tem segurança com isso, com base no conhecimento que ela tem sobre a natureza da ciência. Então, parece uma coisa boba, mas a natureza da ciência é um tipo de conhecimento fundamental. Você toma decisões importantes na sua vida baseado no que você acredita que é a ciência, como que a ciência é feita. E se você não entende como que a ciência é feita, você toma decisões que podem ser ruins para você. Percebem isso? Então, a partir daí, a Rivalha vai ela vai falar, olha, nesse trabalho discutimos a natureza da ciência a partir do entendimento de que estudar a natureza da ciência significa compreender como o homem constrói o conhecimento científico em cada contexto, em cada época, tendo como base suas concepções filosóficas, ideológicas e metodológicas. Aí eu pergunto para vocês, nós estamos na aula de História da Física. Baseado nisso que a Rivalha falou aí, por que a gente está falando, então, de natureza da ciência? E aí, gente? Por que a gente está falando de natureza da ciência na aula de História da Ciência? Sabe me falar, Gonçalves? Eu acho que porque a partir do momento que você conhece a história de tudo, você fica mais por dentro dos assuntos do dia a dia. Hum. E aí, Alex? Então, olha lá. Exato. Se você estuda a história da ciência, você fica por dentro de como que o homem construiu o conhecimento científico. Como que a ciência foi feita? Como que uma teoria foi feita? Né? Se você entende como que a teoria foi feita, como que o cientista chegou àquela conclusão, o que ele precisou fazer para as pessoas aceitarem a teoria dele, você está entendendo a natureza da ciência. Ou seja, não tem jeito de entender a natureza da ciência sem estudar a história da ciência. Você só consegue entender a natureza da ciência compreendendo a história da ciência. E a própria questão da vacina hoje mostra a importância disso. É importante estudar a natureza da ciência, é importante estudar a história da ciência, para a gente não cair em discursos mentirosos, para a gente saber tomar uma decisão mais adequada como cidadão. A vacina é um exemplo, mas a gente tem vários outros exemplos.
há algum tempo atrás, na época do governo do Lula, foi pensado em colocar 3 ou 4 usinas nucleares no Nordeste, para melhorar o fornecimento de energia no Nordeste. Era uma usina no Ceará, outra no Pernambuco, me parece que aqui na Bahia tinha uma, entendeu? E o que aconteceu? Quando falaram que iam colocar usinas nucleares aqui no Nordeste, o povo ficou apavorado, falou, não, não queremos, não vamos e tal. E aí, essa ideia morreu. O pessoal desistiu dessa ideia de colocar a usina nuclear aqui no Nordeste. Agora nós estamos chegando novamente numa crise energética por falta de... Porque a matriz energética do nosso país é baseada na água. A gente está passando por um período de chuvas no Sudeste, que é a principal região de produção de eletricidade no Brasil. E essa falta d'água, ela encarece a conta de eletricidade. Você vai pagar uma conta de luz hoje, ela está muito mais cara do que ela estava no início do ano. Aí a gente para e pensa, poxa, será que essa decisão dos cidadãos aqui do Nordeste de rejeitar a usina nuclear, ela é uma decisão boa? Por que os cidadãos aqui do Nordeste rejeitaram a ideia da usina nuclear? Eu imagino que a maioria das pessoas que rejeitou sem entender do que se trata, sem compreender como que o conhecimento científico que leva à construção de uma usina nuclear foi feito. As pessoas rejeitaram por causa do medo. Bom, o que a gente defende é que pessoas que compreendem melhor a natureza da ciência, elas tomam decisões melhores. Outro exemplo, digamos que descobriram um mineral na região de Teolândia, que é a região onde mora o Gonçalves, né? É um mineral lá, encontraram uma reserva de nióbio. Nióbio é um metal importantíssimo. Aí veio uma usina e resolveu... Não, vamos fazer uma coisa mais simples. Eles resolveram, ele foi feito lá, e descobriram minério de ferro. Aí vem uma mineradora para tirar o minério de ferro e ela decide lá que ela vai fazer mineração usando barragens, né? E aí a população está no meio daquilo. A população, ela pressiona ou não pressiona, deixa ou não deixa aquela mineradora lá, como é que fica? Ah, vai vir dinheiro, vai vir funcionário, vai vir progresso. Mas e aí? Quais as condições que a população tem para apoiar ou não a vinda da mineradora? Que tipo de conhecimento a população tem para tomar esse tipo de decisão? Então, quando a gente tem um conhecimento da natureza da ciência, da história da ciência, a gente tem melhores condições de decidir. Então, a mineradora, com certeza, é inevitável que ela seja instalada, por causa da necessidade de minério. Não tem jeito, né? Então, existem maneiras de você instalar a mineradora que causam menor impacto ambiental. E existem maneiras que são mais baratas e que causam maior impacto. Então, a população que está engajada, que conhece, que sabe os desenvolvimentos da ciência, ela pressiona para que a mineradora seja instalada, mas que ela seja instalada usando os procedimentos mais caros que preservam o meio ambiente. Isso é tudo assim, assim que funciona. Algumas cidades, por exemplo, a mineradora... Tem algumas cidades que uma mineradora chega e tenta se instalar, ela não consegue porque a população não deixa. A população tem uma certa consciência do que significa aquilo e a população não deixa. Pressiona, vai na justiça, faz protesto, chama a imprensa. E aí a mineradora tem que vir com um projeto melhor para causar menos impactos ambientais, até que ela consiga convencer a população e se instalar ali. Em outros lugares, não. Quer um exemplo? Eu passei do lado da empresa que chama... Eu acho que é a Belgo Mineira. A Belgo Mineira é uma mineradora grande e ela tem lá em Minas Gerais e me parece que ela tem aqui na Bahia. Eu acho que é a Belgo Mineira mesmo. Quando você passa na Belgo Mineira, eu conheço a Belgo Mineira na cidade de Sabará, em Minas Gerais. Você vê que é uma empresa limpa, ela
você não percebe tanto a poluição dela na cidade, você não percebe tanto o impacto dela na cidade, né? Agora, quando eu passei na Belgo Mineira, aqui no interior da Bahia, é uma empresa suja. A poluição, ela joga toda na cidade, a cidade fica toda suja e tudo. Por que acontece isso? A mesma empresa, em 2 lugares diferentes, ela tem posturas diferentes. Isso por causa do conhecimento que a população tem e a pressão da população para fazer as coisas de um jeito ou do outro. Isso tudo tem a ver com entender a natureza da ciência, entender como que a ciência é feita. Pessoas que compreendem melhor a natureza da ciência, elas têm mais argumentos, elas têm melhores condições de se posicionar nessas situações. Está entendido? E quando a gente fala de natureza da ciência, vocês estão percebendo, eu estou falando de compreender como o homem constrói o conhecimento científico, então a gente também está falando de história da ciência. Natureza da ciência e história da ciência são 2 coisas que existem juntas. Não dá para falar de natureza da ciência sem falar de história da ciência. Não dá para falar de história da ciência sem falar de natureza da ciência. Como que a ciência é feita, o que é ciência. Ok? Nesse capítulo, essa autora vai falar, então, de por que ensinar essas coisas. Então, por que eu vou ensinar sobre natureza da ciência? Por que eu vou ensinar história da ciência? Ah, eu sou professor de física. Eu tenho que ensinar a segunda lei de Newton. Para que meu aluno tem que saber a história da segunda lei de Newton? Isso é besteira. Será que é besteira? Eu sou professor de física, eu tenho que ensinar a equação da cinemática lá, da velocidade, distância sobre tempo. Será que é besteira eu levar o aluno a compreender como é que aquelas equações foram construídas ao longo da história? Como é que o ser humano chegou ao conceito de velocidade, depois ao conceito de aceleração, aos gráficos do movimento, essas coisas do tipo? Entendeu? Então, por que ensinar? Depois que eu penso no porquê ensinar, aí vem, obviamente, o que ensinar. Eu vou ensinar o quê? Afinal de contas, você está se preparando para ser professor de física. Você pega o livro de física, está cheio de conteúdo, um monte de conteúdo de cinemática, um monte de conteúdo de dinâmica, um monte de conteúdo de termodinâmica, um monte de conteúdo de ótica e ondas, física moderna, eletromagnetismo, é coisa pra caramba. O que, aonde, como, o que você vai ensinar de história da ciência e de natureza da ciência no meio desses conteúdos todos? Então, essa também é uma questão importante. E outra questão importante é como que você vai ensinar sobre história da ciência. Como que você vai fazer isso quando você for professor, quando você estiver dando aula? Então, a autora continua aqui nessa primeira parte, o porquê ensinar. Ela vai citando autores desde o século XIX, William Whewell, Thomas Huxley, Ernest Mach, né? São importantes divulgadores da ciência e cientistas do século XIX que já defendiam o ensino da história da ciência, a inclusão da história da ciência no ensino de ciências. No século XX, a gente tem alguns pensadores importantes. Aqui, ó. Karl Popper, Henri Lakatos e Thomas Kuhn. Karl Popper, Henri Lakatos e Thomas Kuhn são filósofos da ciência. O que o filósofo da ciência faz? O filósofo da ciência, ele escreve e ele pesquisa sobre como que a ciência é feita, como que a ciência é construída. Então, esses 3 aí são um dos 3 principais. Karl Popper, Lakatos e Thomas Kuhn. Eles trouxeram importantes ideias sobre a construção do conhecimento científico. E eles dizem que a filosofia da ciência deve ser esclarecida pela história da ciência. A filosofia da ciência, ela vai falar basicamente sobre como que a ciência é feita, o que é ciência, vai definir a natureza da ciência. Então, eles estão dizendo o seguinte:
Para eu entender a filosofia da ciência, ou seja, para eu entender a natureza da ciência, eu tenho que me basear na história da ciência. É a história da ciência que vai mostrar para mim o que é ciência e como que a ciência é feita. Tá? E aí repete aqui, década de 40, 50, década de 60, diversos pesquisadores vão defender a introdução da história da ciência e da filosofia da ciência no ensino de ciências. Então, o ensino de ciências, ele não é só ensinar os conceitos de ciências. O ensino de ciência envolve também falar sobre a natureza da ciência e como que a ciência é feita. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Eu não. Ok. Em nível nacional, os primeiros projetos e pesquisas brasileiras sobre a inserção da história da história e filosofia da ciência. Quando fala que HFC, História e Filosofia da Ciência. Então, os primeiros projetos e pesquisas brasileiras sobre a inserção da história e filosofia da ciência no ensino de ciências surgiram na década de 70, embora antes desse período fosse possível encontrar de forma espalhada reivindicações sobre a relevância da história e da filosofia da ciência no ensino de ciências. A partir da década de 80, a importância dessa abordagem tornou-se amplamente aceita e o assunto passou a figurar em tema comum em dissertações e teses educacionais, aparecendo como considerável frequência em trabalhos apresentados em conferências sobre educação científica e publicados em revistas de educação. Isso é uma coisa interessante. Se você pega um livro de física antigo, um livro de física da década de 60, ele só tem os conteúdos de física lá. Lá em casa tem um, eu não estou em casa. Lá em casa tem um livro que era muito usado na década de 60, do Blackwood. Deixa eu ver se eu tenho a imagem do livro Blackwood aqui. Esse livro aqui foi bem famoso na década de 60. Física da escola secundária, Blackwood, Enron e Kelly. Será que acha ele em PDF? Física Blackwood. Conheço esse livro, deixa eu ver. Tem não. Tem não. Queria mostrar para vocês o livro. Tem não. Mas esse livro é bem legal, assim, tem umas coisas muito interessantes. Ele é muito prático, ele vai colocando situações muito práticas do dia a dia, mas ele não fala nada sobre como a ciência é feita, não. Ele simplesmente chega e dá os conteúdos de física. Isso é um livro típico da década de 60. Alguns livros bem tradicionais da década de 60. Tem o livro da Beatriz Alvarenga, de 1964. Tem o livro do Ramalho. São dois livros...
ver se o Ramalho tem nessa época. O Ramalho existe até hoje, mas o mais antigo não tem aqui. Não sei se ele é década de 60 ou década de 70. A Beatriz Alvarenga tem um da década de 60. São livros também que simplesmente colocam os conteúdos de física. Os conteúdos estão lá. A partir da década de 70, que surge no Brasil, que cresce no Brasil a pesquisa sobre a história e a filosofia da ciência. Na década de 80, a gente vai ter muitos trabalhos publicados sobre o assunto. E aí, a partir da década de 90, algumas mudanças na legislação, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, os PCN, depois, atualmente, os BNCC, eles vão falar da importância da história da ciência no ensino, a necessidade de trabalhar a história e a filosofia da ciência no ensino. Então, os livros vão dar espaço cada vez maior. Mesmo assim, a história e a filosofia da ciência que é trabalhada nos livros, ela tem uma qualidade muito ruim, muito fraca. Inclusive, alguns livros espalham algumas lendas que não são verdadeiras sobre como que o conhecimento científico foi construído. Então, na década de 90, a gente tem os parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros curriculares nacionais, eles vão dizer: é essencial que o conhecimento físico fosse explicitado como um processo histórico, objeto de contínua transformação e associado a outras formas de expressão e produção humanas. Então, é essencial, gente, que a gente ensine física, mostrando que a física é uma construção social e humana. Não é simplesmente um bando de fórmula que a gente vai lá e encontra. É assim. Quer ver um exemplo? Olha. Vou abrir aqui o meu quadro. Vocês aprendem no ensino médio a segunda lei de Newton. Qual que é a segunda lei de Newton? Qual a segunda lei de Newton? Lembra, Trindade, qual que é a segunda lei de Newton? A relação entre a massa, a força e a aceleração. Isso. Força é igual a massa vezes aceleração. Força igual a massa vezes aceleração. O que essa equação está me dizendo? Olha só, essa equação está me dizendo o seguinte: que uma força provoca mudança na velocidade. E essa mudança e a massa dificulta essa mudança. Consegue enxergar tudo isso nessa equação? Está tudo isso nessa equação. Olha lá. Opa, fiz errado. Porque, olha só, se força é igual a massa vezes aceleração, significa que a aceleração é igual à força sobre a massa. O que a aceleração é? A aceleração é a variação da velocidade no tempo, ou seja, a mudança na velocidade. A aceleração é a mudança na velocidade. Não é isso? Deixa eu grifar para vocês aqui. A aceleração é a mudança na velocidade. A mudança da velocidade, então olha aqui, ó, é a força sobre a massa. O que significa? Se essa massa for muito grande, essa aceleração é pequena. Se essa massa for muito pequena, essa aceleração é grande. Então, quanto mais massa,
menor a aceleração. Quanto mais massa, mais difícil mudar a velocidade. Então, quem provoca mudança de velocidade é a força. Olha a força em cima na equação. Quanto mais força, mais aceleração. E a massa atrapalha, ela dificulta essa mudança. Agora, quando eu falo para vocês sobre força, vocês não pensam normalmente que a força provoca mudança na velocidade. A maioria das pessoas, e até mesmo vocês, quando eu perguntar alguma coisa, vai acreditar que força provoca velocidade. É isso que a maioria das pessoas pensa. Ó, eu estou aqui com a cadeira parada. Estou sentado na cadeira, ela está parada. Se eu faço força no chão, ela se movimenta. Eu posso puxar aqui, ó, a mesa, ela volta, a minha cadeira volta. Empurro, ela anda. Paro de empurrar, ela para. Eu puxo, ela vem. Paro de puxar, ela para de ir. A força está provocando a velocidade. Só que a equação fala que a força provoca mudança na velocidade. O que acontece? Desde a antiguidade, vocês vão ver isso nas próximas aulas, desde a antiguidade, desde os gregos, 400 anos antes de Cristo, imaginava-se que força provocava velocidade. Foi um processo lento de mais de 2000 anos para entender que a força não provoca a velocidade. A velocidade é um estado do corpo. O corpo ele pode estar no estado de repouso ou no estado de movimento. O movimento é um estado do corpo, é uma situação do corpo. Entendeu? A força, ela modifica o estado, ela modifica a situação em que o corpo está. Essa compreensão de que a força modifica a situação do corpo, que ela modifica o estado do corpo, é uma coisa que demorou 2000 anos para se entender. Quando a gente entende o desenvolvimento desse processo, a gente entende melhor a segunda lei de Newton. Quando a gente não entende o desenvolvimento desse processo, a gente se confunde, a gente não entende a segunda lei de Newton. É por isso que a maior parte dos estudantes, mesmo estudantes de física, quando eu faço perguntas simples, isso são testes que são feitos. A gente faz algumas perguntas simples sobre força e movimento, e o pessoal, até gente que é formada em física, erra. Por que eles erram? Porque eles não têm uma compreensão de como que esse conceito foi construído. Sem entender como é que o conceito foi construído, eles não entendem aonde que isso aqui falhou, que força provoca velocidade. Aonde que isso falhou? Entendeu? Como é que eu saí dessa ideia de que a força provoca velocidade para chegar para a ideia de que a força provoca mudança de velocidade? Entenderam o que eu quero dizer? Tá claro, gente, ou tá confuso? Para mim, até o momento, tudo tranquilo. Então tá. Então, é essencial que o conhecimento físico seja explicitado como um processo histórico, como algo que se desenvolveu ao longo da história. É importante a gente entender como que as ideias mudaram, como que o pensamento foi mudando. Como que o pensamento foi mudando da ideia de que a força provoca velocidade para a ideia de que a força provoca aceleração? Entendeu? Como que o pensamento foi mudando para a ideia de que o calor era um fluido que fica dentro do corpo para a ideia de que o calor é uma forma de energia? Como que esse processo foi mudando ao longo do tempo? Então, isso é importante. No final dos anos 90, o PCN+, que é uma continuação dos PCN, os PCN eram os Parâmetros Curriculares Nacionais. O PCN+, ensino médio, é o Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio. Eles saíram no final, em 2002. Né? O PCN saiu em 1999, o PCN+, em 2002. O PCN+, também vai reforçar essa ideia. Vai falar, que é importante compreender a construção do conhecimento físico como um processo histórico em estreita relação com as condições sociais, políticas e econômicas de uma determinada época. É importante compreender como que o conhecimento científico se construiu.
Além disso, se a gente pega os documentos que falam sobre a formação do professor de física, a formação dos professores de física, então, olha só, é necessário que eles desenvolver uma ética de atuação profissional e a consequente responsabilidade social, compreendendo a ciência como um conhecimento histórico desenvolvido em diferentes contextos sociopolíticos, culturais e econômicos. Então, é importante saber a segunda lei de Newton? É importante. Mas, além de saber a segunda lei de Newton, é importante compreender que isso é um conhecimento histórico desenvolvido em diferentes contextos sociopolíticos ao longo do tempo. Como que isso foi construído? Por que num determinado momento da história, a física de Aristóteles ela predominou? Por que ela foi considerada importante? Por que num determinado momento a igreja adotou o modelo aristotélico? Por que a igreja resistiu à mudança? Quais os impactos disso no mundo? Porque isso tudo causou impacto no mundo inteiro. Eu não posso fingir que isso não existiu. Entendeu? E como que foi para o modelo newtoniano? O modelo newtoniano é adotado até hoje? Não, agora a gente usa o modelo relativístico de Einstein. A gente usa o newtoniano só em determinadas situações. Por quê? Como? Como que isso foi feito? Então, não basta saber a física de Newton, não basta saber a relatividade de Einstein, é preciso entender como que foi essa passagem de Aristóteles para Newton, para Einstein, qual a validade de cada um, como que isso foi construído, quais os impactos disso na sociedade humana. Estão entendendo? Isso para quem faz física, às vezes é muito chato. Você faz física, você quer saber as equações, as formas, quer resolver as equações. Acha que esse negócio de história é baboseira. Ah, não, gente, mexe com essa coisa boba. Vamos resolver essa equação complicada aqui, que é mais legal. Entendeu? Só que se você se limitar a resolver equações e repetir processos que já existem, como é que você vai ser capaz de criar algo novo se você for um físico? Se você não sabe como que o conhecimento científico é construído, como é que você vai ser capaz de construir mais conhecimento? Que tipo de conhecimento? Qual a qualidade de conhecimento é esse que você vai construir? E mais recentemente, a Base Nacional Comum, BNCC, também estabelece que os conhecimentos científicos devem ser apresentados como construções socialmente produzidas, com seus impasses e contradições, influenciando e sendo influenciadas por condições políticas, econômicas, tecnológicas, ambientais e sociais de cada local, época e cultura. Então é importante, ao ensinar ciências, mostrar como que ela é influenciada pelas condições sociais, condições políticas, como que isso influencia em questões ambientais, em questões econômicas, em tudo. Então não é só ensinar que força é igual a massa vezes aceleração, mas é mostrar como que o conhecimento de força igual a massa vezes aceleração, por exemplo, mudou a visão de ciência no mundo. E várias ciências que surgiram depois de Newton, elas imitaram os procedimentos de Newton. Então, várias ciências que existem hoje, elas existem por quê? Porque o pessoal olhou para Newton e pensou, olha, Newton estruturou dessa forma, vou imitar ele, vou tentar fazer uma coisa parecida. Eu estou sendo simplista na maneira de falar, é um pouco mais complexo do que isso. Mas a gente tem muitas ciências que surgiram depois de Newton e que se espelharam na ciência de Newton. Além disso, a gente tem os encontros da área de ensino de ciências. Nesses encontros, a gente tem diversos historiadores e educadores se dedicando a pesquisar a relação entre história da ciência e natureza da ciência. Eles tentam entender o que é a natureza da ciência e como
inserir a natureza da ciência, a história da ciência, no ensino. E qual o argumento mais utilizado para você trabalhar a natureza da ciência com seus alunos? O argumento mais utilizado nas pesquisas é que a alfabetização científica requer uma compreensão da natureza da ciência. O que é a alfabetização científica? Então, está aqui, ó. A alfabetização científica expressa uma educação científica com pretensões de que o aluno entenda a ciência e se aproprie dela. Nessa perspectiva, o conhecimento científico precisa estar inserido num contexto sócio-histórico de forma a tornar explícitas a ideologia e as consequências das ações que envolvem decisões técnicas e científicas. Então, quando eu falo de alfabetização científica, você vai se tornar professor de física. Então, na sua cabeça, o que é ensinar física? Na sua cabeça, você tem um livro de física, o livro de física tem lá diversos conteúdos. Na sua cabeça, seu objetivo é fazer seu aluno entender aqueles conteúdos. Ensinar física é isso? De que adianta para o aluno ele saber as equações do movimento oblíquo? Ele sabe que se ele atirar uma bola de canhão com ângulo de 45 graus, numa velocidade de 200 metros por segundo, ela vai cair a 2,5 km, sei lá, viu? Longe eu nem pensei nos números que eu falei aqui. Mas o aluno sabe calcular essas coisas todas, entendeu? Isso é alfabetização científica, significa que ele entende a ciência e se apropria da ciência, significa que ele consegue tomar boas decisões científicas, significa que ele consegue tomar boas decisões científicas. Peraí, eu acho que a Juscelina está mexendo aqui. Ela conseguiu entrar aí? Entrou. Ah, tá. Diga, Juscelina. Boa tarde. Aí, né? Vamos lá. Você quer falar alguma coisa, Juscelina? Ô, professor, eu não mandei atividade ainda, que eu não finalizei, não, mas quando eu finalizar, eu vou enviar, viu? Sim, é até quarta. É para assistir com calma, fazer com calma, sem desespero. Com calma. Aí quando eu fizer com calma, eu mando, tá certo? Tá certo. Então vamos lá. Aqui a gente está lendo o texto Por que é e como ensinar, que eu coloquei lá na sala de aula, tá? No Google Sala de Aula. Então, esse texto era para ser lido para a aula de hoje, eu estou falando sobre ele. Se vocês quiserem comentar qualquer coisa. Então, a BNCC dá um exemplo, por exemplo, o aluno deve ter condições de dar opiniões, por exemplo, sobre o aquecimento global. O aluno tem condições de dar opiniões, de decidir. Entendeu? O objetivo do ensino é o aluno só aprender a responder uma fórmula? É só achar o resultado numérico de uma equação? Não. É importante ele saber achar o resultado numérico de uma equação? Ensinar física é só isso? Não. Ensinar física é levar o aluno a entender a natureza da ciência. Como que a ciência é feita. Se você não consegue ensinar isso, se você não consegue trabalhar de forma que o aluno compreenda a construção da ciência, você está fracassando, você não está sabendo ensinar ciência, você não está sabendo ensinar física. Ah, meu aluno resolve todas as equações mais difíceis, os exercícios mais fodásticos. E daí? Na hora de vacinar, ele não sabe se ele deve tomar a vacina ou não, porque ele tem medo de como que aquilo ali foi feito. Ele não consegue formular um raciocínio para dizer se ele deve ou não deve tomar a vacina. Se isso acontece, gente, o seu ensino de ciências não serviu para nada. O aluno não consegue ler as notícias e entender como que a vacina foi feita, se aquela vacina tem qualidade ou não, eficiência ou não. Se o aluno não consegue ler as notícias e acompanhar isso,
Então, o ensino de ciências não serviu para nada. Ele não consegue tomar uma decisão importante que tem a ver com ciência. Percebem isso? E aí ela continua falando sobre a importância de inserir conteúdo sobre a natureza da ciência. Eu já falei para vocês que quando insere conteúdo sobre a natureza da ciência, tem que falar da história da ciência e da filosofia da ciência. E aí vem alguns motivos para você acreditar que é importante para você acreditar que é importante trabalhar com a natureza da ciência na sala de aula. É importante trabalhar com a natureza da ciência, é importante trabalhar com a história e com a filosofia da ciência em sala de aula. Então, deixa eu só desligar o ar aqui. Cumprindo um propósito intrínseco, a natureza da ciência constitui uma reflexão explícita e rigorosa sobre as ciências naturais. Então, ela é uma reflexão. Reflexão é quando você para pensar sobre. Né? Então, ela provoca uma reflexão rigorosa sobre as ciências naturais. Ela tem um propósito cultural. A natureza da ciência permite apreciar as ciências naturais como uma atividade de homens e mulheres reais inseridos em determinado contexto social. Então, a gente tem que pensar o seguinte: ciência faz parte da nossa cultura. Né? A cultura tem a ver com aquilo que nós, enquanto seres humanos, produzimos juntos. Não é? A ciência é uma produção humana, ela faz parte da nossa cultura. Então, quando você pega, por exemplo, um filme, ou quando você pega... Deixa eu pensar aqui. Quando você pega... História em quadrinhos. Vocês gostam de história em quadrinhos? Gibi? Como é que é? Quadrinho, história em quadrinho. Vocês são muito nerds? Vocês já viram histórias da Marvel, por exemplo? Ou não? Qual o nível de nerdice sua? Jusceli, você gosta de história de super-herói? Pouco, professor. Eu não gosto muito, não. Gosta muito, não? E os Jonas aí? Jonas gosta? Os dois Jonas. Eu também não sou muito fã, não. Não? Não. A gente pega lá a história do Pantera Negra. Gente, vocês fazem física e não são nerds. O que é isso, gente? Vocês não gostam de história de super-herói? Alex gosta, né, Alex? Me salva aí. Só assiste a DC, tá falando lá. Mas você pega lá a história do Pantera Negra. O Pantera Negra é um herói na África, e ali a gente supõe um país em que ele não sofreu a colonização. E aí você tem toda uma construção daquele país como se ele não tivesse passado pelo processo colonialista e pelo imperialismo. Entendeu? O autor, para escrever aquela história, ele tem que ter um conhecimento da ciência da história, tem que ter um conhecimento da geografia, ele tem que ter um conhecimento de vários aspectos da natureza da construção do conhecimento científico para aquela história ficar interessante. Senão a história fica boba. Senão ele não consegue contar a história de uma forma legal. E aí ele imagina um meteoro que caiu em Wakanda. Esse meteoro possui um material que eu esqueci o nome, é vibranium. E o vibranium ele tem uma característica interessante, ele absorve a energia. Quando ele tem um contato com alguma forma de energia, ele absorve aquela energia para emitir ela depois de outra forma. E isso vai levar a várias aplicações tecnológicas que vai tornar o Wakanda uma potência tecnológica. Entendeu?
Todas essas ideias do autor da história do Pantera Negra, elas são fundamentadas numa noção que ele tem de ciência, de energia, de geografia, de geopolítica, de história, entendeu? Tudo isso faz parte da cultura dele. A riqueza da história tem a ver com a riqueza dos conhecimentos culturais do autor. Tem uma história interessantíssima do Homem-Aranha contra Octopus. Octopus é um dos principais vilões do Homem-Aranha. E a história do Octopus é interessante. O Octopus ele trabalhava com radiação, entendeu? E ele desenvolve uma roupa que conecta no sistema nervoso dele para ele manipular a radiação, para ele manipular materiais radioativos. E aí, quando você lê a história, você vê o seguinte: é uma história, gente, é uma história de ficção. Nada daquilo ali é verdade. Não existe um Homem-Aranha. Você não vai ter um cara andando de teia, andando pela cidade aí. Nada disso é verdade. Mas tudo aquilo ali está recheado de elementos culturais que fazem referência à ciência. Então, quando você tem uma compreensão melhor da ciência, aquela história ela fica melhor, você entende melhor a história. A história faz mais sentido para você. A história faz sentido se você entende melhor a ciência. Se você não entende a natureza da ciência, não sabe de nada, você vê aquela história, não estou entendendo nada, não sei o que é isso. A história é chata, né? Diga, Jocely, você levantou a mão? Ou clicou sem querer? Não, mão, não. Ah, então tá. Levantou a mão, Alex? Quer falar, Alex? Sua mão tá levantada. Tá ouvindo? Tô. Ah, tá. Sobre Wakanda, não sei se pode ser uma comparação grotesca, mas como a Wakanda era uma cidade fechada, onde era governada por um rei, né, o rei de Wakanda, é mais ou menos parecido com o próprio Vaticano. O Vaticano é um estado isolado e ele possui um rei, né, que é o Papa, e é mais ou menos isso, a história mais ou menos do território de Wakanda. Uma cidade isolada do restante do mundo, né, Wakanda é uma cidade isolada do mundo, é como se fosse o Vaticano, uma cidade que fica na Itália, né, em Roma, isolada do território ali da Itália, e é mais ou menos parecido com isso. A gente não pode também achar que é só um filme e tal, mas tem certos lugares que tem coisas parecidas. Por exemplo, a história da geografia de Wakanda é mais ou menos parecida. Exato. E aí, quando você faz esse tipo de relação, a história fica mais rica para você. Quando você ouve lá o cara falar do vibrânio, do meteoro, disso, se você sabe o que é um meteoro, se você sabe o que é energia, se você entende as relações entre isso, a história fica mais rica para você. E se você for um escritor no futuro, se você tem o conhecimento da ciência, você tem capacidade de escrever histórias melhores, histórias mais ricas. Tem um monte de físico que ficou rico escrevendo um livro interessante. Um monte não, né? Poucos. Mas um dos mais famosos, Isaac Asimov. Ele escreveu, por exemplo, Eu, Robô, que virou até filme. Entendeu? As histórias dele são conhecidas no mundo inteiro. Tem vários autores famosos que escreveram sobre ciência. O Júlio Verne é um interessante. Tem vários autores. As histórias são ricas, elas são cheias de conteúdos. Isso mostra que a ciência faz parte da nossa cultura. Então, você negar o ensino de ciências para os estudantes, você está negando para ele um aspecto importante da cultura. E se você não fornecer elementos para o estudante compreender a natureza da ciência e a história da ciência, você está negando ao estudante o acesso à cultura. Significa que a visão de mundo desse estudante vai estar mais fechada se ele não entende a natureza da ciência, se ele não entende a história da ciência. Vocês já perceberam que quando vocês vão estudando, vocês vão enxergando o mundo de uma maneira cada vez mais diferente? Na medida que vocês estudam mais, vocês enxergam o mundo de uma maneira cada vez mais diferente. Trabalhar com a natureza e com a história da ciência provoca isso.
Jusceli levantou a mão, Jusceli? Foi eu, professor. Com certeza, professor, eu concordo perfeitamente. A partir do momento. É porque eu estou usando os aparelhos, porque eu estou com o notebook com o celular, e por isso que está dando uma microfoniazinha. É só você desligar o microfone de um deles. Está Você agora desligado, professor. viu. Alex, pode falar. Sobre o que o senhor estava falando aí, sobre o amadurecimento do conhecimento da gente, conforme a gente estuda a história da ciência. Eu percebo o seguinte, antigamente, até hoje em dia, nos livros de ciência, a gente vê aquela ilustração de Newton, né? Caindo a maçãzinha na cabeça dele, aí daí surgiu a ideia de gravidade. Aí muita gente ainda associa aquela ideia com a gravidade. Mas depois eu fui ver que não foi bem assim. Ali só foi uma ilustração de como foi. Não partiu da ideia, caiu uma maçã na cabeça de Newton, e dali ele teve a ideia de que existia a gravitação. Mas conforme estudando, a gente percebe que teve uma disputa muito grande dele com Hooke, né? Que um fica dizendo que a ideia era de um, era de outro. Aí lá no princípio, no final do princípio, ele fala sobre, juntando com a terceira lei, né, dele, aí ele fala sobre a gravitação. E aí a gente vê esse conceito errado, que às vezes a gente vê, né, nas escolas. Se associa, como é que Newton descobriu? Não, foi uma maçã que caiu na cabeça dele. Não foi assim. Tem um contexto por trás da onde surgiu, os passos que ele adotou. Aquela ideia não surgiu do nada. Veio associando outras coisas. Eu acho interessante isso, professor. Mas é exatamente isso. Bom, então, ó, a natureza da ciência contribui com uma reflexão sobre as ciências. Ela tem um propósito cultural, porque ciência faz parte da nossa cultura. E ela cumpre um propósito instrumental. O que significa isso? Ajuda a identificar e superar obstáculos que dificultam a aprendizagem de conhecimentos científicos. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei para vocês da lei de Newton. A maioria das pessoas pensa que força provoca velocidade. Quando você estuda a natureza da ciência, como que o conhecimento científico foi produzido, você começa a perceber a diferença entre produzir velocidade e produzir mudança de velocidade. Então, produzir a mudança na velocidade é diferente de provocar a velocidade. Mas você só vai entender isso quando você entende como que a construção do conhecimento científico foi feita. Então, entender a natureza da ciência, entender como que a ciência é feita, ajuda a gente a entender a própria ciência. Ajuda a gente a entender os próprios conteúdos de ciência. Então tá. A partir daí, então a gente estava vendo aqui o porquê ensinar sobre natureza da ciência, por que ensinar sobre natureza da ciência e por que ensinar sobre história da física. Agora, o segundo aspecto importante é o que ensinar. Tá bom, gente, já me convenceram. E agora eu vou ensinar o quê? Né? Existem várias discussões sobre o que ensinar. A maioria dessas discussões elas vão falar sobre o que se deve evitar, ou quais as visões erradas sobre a natureza da ciência. Deixa eu achar um exemplo aqui. Só um minuto. Só um minuto.
Deixa eu achar a imagem boa para vocês. Espera aí. Aqui. Vou colocar a imagem aqui. Vou apagar o quadro. Posso apagar o quadro? Estão vendo aí? Então, a ideia de método científico. Olha lá. O cientista faz uma observação. A partir da observação, ele elabora uma hipótese. Depois que ele elabora a hipótese, ele testa isso com um experimento. Aí o experimento leva ele a uma conclusão. Que tipo de conclusão que eu posso ter? O experimento deu errado, ele vai contra a hipótese, eu vou rejeitar a hipótese, eu vou pensar outra hipótese e vou fazer um novo experimento. Tá? Fazendo o experimento, ele não dá certo, eu vou mudar o experimento e tentar de novo. Ou ele dá certo, eu tenho uma teoria. Então, o caminho para fazer a ciência é esse: ó, observação, hipótese, experimento. Depois do experimento, eu chego a uma conclusão que me leva a uma teoria. E aí? Trindade, concorda com isso aí? A ciência é feita dessa forma? O que você acha, Trindade? Tudo que eu aprendi em introdução à física foi mais ou menos isso. Tipo, logo no primeiro semestre, sobre o método científico, foi um esquema semelhante a esse que eu vi. Uhum. Observação, hipótese, experimento e conclusão. Então, é isso que acontece para fazer a ciência, né? Gonçalves, o que você acha? Eu tenho para mim que seja assim também. Porque tudo você tem que começar com a observação, depois vem a hipótese, né? E assim sucessivamente. Jusceli. Eu também concordo, professor. Eu não entendi esses outros tópicos, porque, assim, a gente parte de uma observação, em seguida a hipótese, o experimento e a conclusão. Seria algumas etapas. Aí eu não entendi. Vocês acham que A revisão... se o experimento der errado, vocês acham que a hipótese ela permanece? Eu Não. acredito que não. Não? Alex. Não sei, professor, tá meio confuso isso aí, viu? Tá meio confuso? Tá. Porque eu achei também algumas coisas nesse confuso. sentido. Vou simplificar esse esquema aqui. Vou tirar isso aqui, ó, que tá meio confuso para vocês. Vou pensar só isso aqui, ó. Observação, hipótese, experimento, conclusão. Como é que tira a conclusão? Se o experimento dá certo, vai para a teoria. Se der errado, eu vou mudar o experimento. Ou então, se der errado, eu vou... A mudança também poderia acontecer na hipótese, não? Então vamos lá, ó. Esse esquema, vocês acham que ficou mais legal? Faz o experimento deu certo, eu tenho a teoria. O experimento deu errado, eu rejeito a teoria. Vocês acham que é isso? Silêncio. Cri, 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 cri. Estão com medo de falar? Eu acho que não. Eu acho que não rejeitaria a teoria, não. Porque
tenha feito errado algo na hipótese ou no experimento até. Então, não rejeitaria a teoria, não. Então, pode revisar a hipótese e fazer experimento de novo. Isso. Ah, tá. Mudar o experimento e tudo. E se depois de revisar a hipótese várias vezes, o experimento der errado e não conseguir de jeito nenhum? Aí, rejeitaria a teoria. Ah. Aí eu vou contar uma história para vocês. Vocês conhecem a lei da gravitação de Newton? A lei da gravitação, ela fala que o Sol atrai os planetas, né? Com uma força gravitacional, e os planetas, então, vão ter uma órbita em torno do Sol. Então, está ali um planeta girando em torno do Sol, outro planeta, né? As órbitas, elas não são circulares, elas são elípticas. Tudo bem, está ali o sistema solar. A lei da gravitação, vocês acham que ela é bem aceita? Os cientistas aceitam bem a lei da gravitação? Vocês estão com medo de falar, gente? Responda. Lei da gravitação de Newton, ela é uma lei boa ou uma lei ruim? É uma teoria boa ou uma teoria ruim? Acredito, professor, que é uma lei boa, mas acho que é com o longo do tempo que começaram, não sei se eu estou indo nessa linha de raciocínio certo, eles começaram a descobrir também novas coisas a partir dos conhecimentos de Newton, não é? Novos planetas foram descobertos por causa da gravitação de Newton. Porque eles usaram a lei da gravitação e falaram, está faltando um planeta. Apontaram o telescópio para lá e encontraram ele. A lei da gravitação, ela funciona muito bem, é uma teoria muito boa. Só que ela nunca conseguiu explicar direito a órbita de Mercúrio. A órbita de Mercúrio sempre foi um problema para a gravitação de Newton. Ela não consegue explicar direito a gravitação, a órbita de Mercúrio. Só que a teoria de Newton ela foi rejeitada por causa da órbita de Mercúrio? Não. Ela não foi rejeitada. Não foi rejeitada, gente. Então não é tão simples assim. Essa ideia de método científico que a gente tem aqui, na verdade, a ciência não é bem feita dessa forma, não. É um pouco mais complicado. Às vezes o cientista adota uma hipótese, mesmo com resultados experimentais não concordando muito bem, porque ela abraça um conjunto de explicações razoável. Então, essa ideia de método científico, não é muito apropriada. Ela tem problemas, tem muitos problemas. E muitas teorias científicas, eu vou falar para vocês que a maior parte da teoria científica, quando a gente olha na história, a maior parte das teorias científicas não seguiu esse caminho. Observação, hipótese, experimento, conclusão. A construção da ciência ela é mais complexa, ela é mais difícil do que esses passos que estão colocados aqui. Então, quando a autora fala que deve-se evitar... Oi. Mas então por que é ensinado para a gente dessa forma? Porque a maioria das pessoas... Isso, você aprendeu assim. Você pega livro de ciências de quinta série, muitos livros de ciência tem isso. O problema é que é justamente isso que a gente está discutindo aqui. As pessoas passam pela universidade, elas passam pela formação com uma ideia na cabeça de como que a ciência é feita, mas elas não pararam para estudar aqui. Tipo, não é que essa... É porque na disciplina no primeiro semestre de introdução à física, um esquema semelhante a esse foi passado. Foi. Entendeu?
É isso. É Mas- que na universidade eu aprendi algo semelhante a isso. Sim, disso que eu sim, falo, entendeu? acredita em você. O que eu acredito é o seguinte, é que provavelmente o professor que te ensinou isso acredita que a ciência é feita dessa forma, e a maioria dos professores acredita que a ciência é feita dessa forma. Mas quando a gente estuda história da ciência e filosofia da ciência, a gente vê que não. E aí a gente pega o caso simples, que é a teoria de Newton, que é aceita por todo mundo, ela não é rejeitada por causa de um resultado experimental. Justamente porque eu tenho muitos outros resultados que favorecem ela. Então ela não é simplesmente rejeitada por causa de um resultado experimental. Tem outros fatores, além do resultado experimental, que fazem a teoria ser aceita. E muitas vezes os cientistas de uma época, eles rejeitam uma teoria que é boa, entendeu? Por outros motivos que não sejam os resultados experimentais. E é por isso que é importante, essa disciplina História da Física, ela é importante por causa disso, porque aí vocês vão começar a ver sobre como que o conhecimento científico é construído, é mais complicado do que aquilo que a gente acredita. Então, se vocês derem importância a essa disciplina, estudarem os assuntos, estudarem as coisas, vocês vão ter uma compreensão melhor de como que a ciência é feita. Isso talvez ajude vocês a entender os próprios conteúdos de física depois. Está entendendo o que eu quero dizer? A maioria das pessoas passa por um curso de física, passa por uma formação e não entende. O cara se torna cientista, mas ele não sabe como a ciência é feita. A verdade é essa. E aí o que a gente está falando, ó, a gente tem que evitar visões deformadas sobre a natureza da ciência. As visões deformadas, visões errôneas sobre a natureza da ciência, a gente tem que evitar. A gente tem que entender melhor como que é isso. Tá? Então, as pesquisas que falam sobre o ensino de história da ciência, a natureza da ciência, elas pedem para a gente evitar as visões deformadas. Então, o que são essas visões deformadas? A autora continua falando, ó, a concepção empírico-indutivista e a teórica. O que é a concepção empírico-indutivista? É essa concepção aqui, ó, que se você fez o experimento, você tem uma teoria. Quer um exemplo? A ideia de que se você repete o experimento, você chega a um padrão da natureza. E aí, com isso, você chega numa lei. Por exemplo, se eu esquentar um metal, um pedaço de ferro, ele se dilata? Ele se dilata, ele aumenta de tamanho. Se eu esquentar um pedaço de cobre, ele se dilata? Ele se dilata, ele aumenta de tamanho. Se eu esquentar diversos tipos de materiais, eles se dilatam? Sim, eles se dilatam, eles aumentam de tamanho. Isso significa que todo material que eu esquentar se dilata? O fato de eu observar 1, 2, 3, 4, 5 mil materiais me dá garantia de que todo material que eu observar vai dilatar? Não, eu acredito que não, professor. Não dá garantia. Agora, quando eu falo concepção empírico-indutivista, empírico é experimental. Indução é essa ideia de que eu estou testando algumas vezes, então vai valer para todas. Então, essa ideia de que a ciência é feita dessa forma é errada. Porque o fato de eu testar uma coisa 5 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, não significa que vai ser sempre. Então, isso é uma visão incorreta de como que a ciência é feita. A visão rígida é uma ideia de que a ciência não muda. A partir do momento que você descobriu a lei científica, não vai ter nenhuma mudança. Né? Desculpa, aqui está me dando uma ideia diferente. A visão rígida de método científico é um método contendo um conjunto de etapas a serem seguidas. Então, ciência só é feita se eu seguir esses passos. Se eu não seguir esses passos, eu não estou fazendo ciência. Isso é uma visão rígida. Gente, é balela. Tem muita ciência de qualidade que não é feita seguindo esses passos. Entenderam? Muita ciência de qualidade não segue esses passos. O cara, às vezes, ele segue outros caminhos.
Não é tão simples assim. Hein, professor? Oi. Sobre Mercúrio, a gente falando sobre sugerir uma nova hipótese, né? Se a gente for seguir aquele contexto ali, daquela imagem ali, de como a ciência é feita. Nas outras disciplinas de História Física que eu fiz, eu lembro que o senhor falou sobre que eles sugeriram outro planeta na órbita de Mercúrio, que estava ajudando a Mercúrio. Então, surgiram outras hipóteses, não só essa, né? Outras, para que a lei da gravitação continuasse atuando no periélio, né? Acho que a dificuldade era eles medirem o periélio do De planeta. Mercúrio. Mas nenhuma dessas hipóteses deu certo. Eles Foi. iam lá, testaram, Sugeriram experimentos sempre. Aí sugeriram também que tinha tipo uma lua, alguma coisa assim, outro astro que estava orbitando ele, que estava interferindo também na órbita. Então foram várias hipóteses. Foram várias hipóteses feitas para não rejeitar a teoria. Entendeu? Por quê? Porque eles se apegaram à teoria. A teoria era boa. Então, nem sempre a teoria é rejeitada por causa do experimento. Tem outros motivos que levam os cientistas a gostarem da teoria. Algumas questões são questões realmente políticas. Por exemplo, Vygotsky foi um psicólogo da educação muito importante. E ele acreditava no... Como é que era? Por que ele foi rejeitado pelos... Eu não lembro direito, gente. Ele trabalha psicologia da educação, ele tem um trabalho importante sobre o desenvolvimento cognitivo, a importância de você estar estudando aos pares, aquela ideia de zona de desenvolvimento proximal, quando se alguém aqui já estudou psicologia da educação, Vygotsky foi muito importante. Só que ele foi rejeitado em sua época, ele vivia na União Soviética, as ideias dele foram rejeitadas porque elas iam contra as ideias do Partido Comunista. Entendeu? O Partido Comunista tinha uma ideia sobre como que o conhecimento era, como que as pessoas aprendiam. O Vygotsky veio com uma ideia diferente. Então ele foi rejeitado na época dele. Ele só foi reconhecido depois de morto. Outros cientistas vieram, estudaram o conhecimento e viram, poxa, o Vygotsky estava certo. Entende? Então, alguns fatores, não é simplesmente se funciona, se o experimento está certo. Tem vários fatores que influenciam na aceitação de uma teoria científica pela sociedade. A visão analítica, que é só de separar tudo em partes e estudar cada parte. A visão acumulativa, que a ciência está sempre desenvolvendo, o conhecimento novo é sempre melhor do que o conhecimento anterior. A visão individualista, que ela é feita por pessoas geniais, elitistas, que é feita por gênios. A visão socialmente neutra, a ideia de que a ciência é neutra. A ciência não é neutra, gente. A ciência ela é feita a partir de pressupostos religiosos, de pressupostos políticos, de uma série de pressupostos. Não existe neutralidade na ciência. Quando o cientista apresenta uma teoria, ele é influenciado pelas coisas que ele acredita, a forma que ele acredita que é o mundo. Então você acha, por exemplo, quando você fala assim, vou pegar um exemplo polêmico, a teoria da evolução de Darwin. A teoria da evolução de Darwin, ela é religiosamente neutra? O que vocês acham? Sem medo de ser feliz. Falem aí. Morreram, gente? Vocês estão vivos aí ainda? A teoria da evolução de Darwin, ela implica numa visão sobre a natureza, sobre o mundo. Então, se você acha que o mundo surgiu, que apenas o que existe é matéria, e que a matéria, ela, de alguma forma, encontrou um jeito de gerar vida, e que essa vida, de alguma forma, se desenvolveu aleatoriamente, sem
sem nada, isso implica uma visão sobre a matéria, sobre a natureza. A matéria, ela tem, para a pessoa que pensa dessa forma, a matéria tem uma existência eterna, né? A matéria sempre existiu, a energia sempre existiu, as leis físicas sempre existiram. Isso é uma visão religiosa sobre o mundo. Você está atribuindo à matéria alguns atributos que são semelhantes à divindade. Entendeu? Não existe nenhum experimento que possa provar que a matéria sempre existiu, por exemplo. Por outro lado, se você enxerga a teoria, imaginando a ideia de que tudo tem uma finalidade, tem um propósito, que as coisas acontecem com um propósito, isso, de certa forma, te dá uma visão deísta, a ideia de um Deus que organiza tudo. Esse Deus nem precisa ser o Deus cristão, é só uma ideia de deísmo, uma ideia de uma ordem superior por trás de todas as coisas. Isso são implicações religiosas. Você não prova isso experimentalmente. Isso são crenças. Você acredita que o mundo é dessa forma ou não, e essa maneira de você acreditar o mundo interfere na maneira que você faz a ciência, na maneira que você desenvolve a teoria científica. A ciência não é neutra. Então, muitos ateus gostam, por exemplo, de usar a ciência e falar a ciência é neutra. Gente, é neutra nada. Ele está usando a maneira de uma forma que apoia o ateísmo dele. Isso não é neutralidade. Entendem o que eu estou falando? Da mesma forma, o cristão, quando ele fala que o Big Bang é a criação de Deus e tal, ele está usando a ciência conforme. Ele está aceitando a ciência e usando a ciência conforme as crenças dele. Isso é inevitável, não tem jeito de fugir. Muita gente rejeita a teoria do Big Bang porque ela parece... Primeiro que a teoria do Big Bang foi desenvolvida inicialmente por um padre. E aí eles já pensam que está usando aí a criação, Deus e tudo. Aí eles querem rejeitar a criação, vão rejeitar o Big Bang. E aí você tem... Não é neutro, não tem neutralidade nisso. Aí você vai para a escola e aprende que o cientista é neutro, que ele observa os fatos, realiza o experimento, e independente de qualquer coisa, ele chega à conclusão. Mentira, ele não é neutro. Percebe, ô Trindade? Quando a gente pega isso aqui, ó, o cara faz o experimento e observa, e ele é neutro na observação dele. Não tem jeito dele ser neutro. Percebeu, Trindade? Ao longo do curso, a gente vai estudar isso melhor, tá? Hoje é só uma introdução. É muito complicado estudar a natureza da ciência, existem várias visões, então o autor diz que existe uma visão consensual, um consenso sobre o que é a natureza da ciência. Aí esse consenso ela apresenta aqui, ó. A ciência é mutável, dinâmica, tem como objetivo buscar explicar os fenômenos naturais. Não existe um método científico universal, a teoria não é consequência da observação, experimento e vice-versa, a relação entre teoria e experimento é complexa, a ciência é influenciada pelo contexto social, cultural, político, etc., e os cientistas utilizam imaginação, crenças pessoais, influências externas para fazer ciência. Então, esse aqui é o que alguns defendem, que é uma visão geral sobre o que é a natureza da ciência. Então, essa visão geral ela é bem diferente dessa visão aqui. Mesmo essa visão geral sobre a natureza da ciência tem muitas críticas. Então, vários autores vão criticar. Ó, a defesa de um consenso em nível filosófico é inatingível e que a ciência é um empreendimento social complexo demais para ter uma caracterização. Então, algumas pessoas que estudam a ciência vão falar, gente, não dá para caracterizar a ciência, não dá para dizer quais são as características exatas da ciência. Outros vão falar o seguinte, a defesa de que o consenso não existe é necessário transmitir uma pluralidade de pontos de vista para que professores de ciência e estudantes venham compreender a importância de questões complexas. Ou seja,
é muito mais do que aquela visão de consenso. Na lista de princípios da natureza da ciência, os argumentos relativos aos processos e métodos da ciência são negligenciados. Então, olha só, essa é uma crítica importante. O pessoal fala aqui sobre ciência, mas não fala quais são os métodos utilizados para fazer ciência. E é importante falar dos métodos. Aqui não está falando dos métodos. Só está falando que não existe um método científico universal. Alguns itens da lista não trazem nada praticamente útil para estudantes entenderem o que é ciência. Simplesmente falar, a ciência não tem um método universal, mas não explica nada. Não fala o que é. Então, é uma crítica a essa visão. Desconsideração das particularidades das diversas áreas da ciência, ou seja, existem ciências diferentes, a física, a química, a biologia, a psicologia. O método científico não vai ser igual para todas. Cada uma tem sua particularidade. Essa visão pode contribuir para um relativismo inadequado no julgamento da ciência. Por que é um relativismo inadequado? É você achar que tudo pode. Você tem sua ideia sobre a vacina, eu tenho a minha ideia, então você vacina, eu não vacino. Problema. Isso é uma visão relativista. Ignora os resultados da ciência, não toma vacina e pode prejudicar um monte de gente. Isso é muito comum no mundo hoje. Então, esse autor defende que, quando se referem a questões estritamente epistemológicas, ou seja, sobre a natureza do conhecimento, como que o conhecimento científico é produzido, os autores deveriam usar o termo natureza do conhecimento científico e não natureza da ciência. Ele está falando ainda só... Se eu estou falando apenas do conhecimento científico e como que ele é feito, eu não estou falando da ciência como um todo. Diante das críticas, vários pesquisadores têm apontado novas abordagens. Como trabalhar a natureza da ciência. E aí ele vai falar, por exemplo, a abordagem por temas da história da ciência para trabalhar a natureza da ciência. Temas e questões. Abordagem por semelhança familiar, eu não conheço essa abordagem, está nesses autores, se vocês forem na bibliografia vocês vão encontrar. Abordagem pelas características da ciência, ou seja, quando você vai lá na história da ciência e vê como é que o cara desenvolveu, quais as características, quais as metodologias que ele adotou. Campos teóricos estruturantes da filosofia da ciência. E todas essas abordagens buscam propor uma discussão mais aprofundada para a natureza da ciência. Essa autora vai falar um pouco sobre o uso de temas e questões para trabalhar a natureza da ciência. O que são temas e questões? O eixo histórico e sociológico e o eixo epistemológico. O primeiro eixo agruparia temas relativos de papel do indivíduo e da comunidade. Então, ela vai trabalhar a ciência a partir do eixo histórico e do eixo epistemológico. O eixo histórico e sociológico, ele mostra a história, a vida do cientista, as influências sociais sobre ele, aquilo que estava acontecendo na época, como que tudo aquilo interferiu na produção da ciência. O eixo epistemológico, ele está falando sobre a origem do conhecimento. Qual que é o papel da experiência? Qual que é o papel do raciocínio? Como que as observações foram feitas? Qual a lógica utilizada? Que tipo de método? Quais os processos realizados para construir aquele raciocínio? E aí, ao longo do texto, tem uma tabela que explica um pouco melhor o que é o eixo histórico e o que é o eixo epistemológico. Depois vocês deem uma olhada nessa tabela. Então ele vai falar que para entender melhor a natureza da ciência é importante entender as diferenças históricas e as diferenças epistemológicas, diferenças de métodos de raciocínio, de pensamento, de construção do conhecimento. E aí vai dar alguns exemplos. Olha,
Dentro do eixo sociológico e histórico, o tema papel dos indivíduos, sujeitos e da comunidade científica pode ser trabalhado questões como: cientistas trabalham isoladamente? O conhecimento científico é construído socialmente? Qual o papel de cada cientista na construção da ciência, da teoria? As descobertas são individuais ou é um conjunto de descobertas, um conjunto de pessoas vão descobrindo coisas diferentes e isso vai levar a uma descoberta, grande descoberta? Que episódios históricos reforçam a ideia do trabalho individual ou do grupo? E aí outras questões que podem aparecer. Em que sentido o conhecimento científico é provisório? A gente chega lá e fala, a lei da gravitação universal ela funciona. Aí, até que ponto ela funciona? Ela vai funcionar até onde? Quais os limites disso? Em que medida o conhecimento científico é fundamentado no experimento? Será que o conhecimento científico é todo baseado no experimento? Será que eu tenho conhecimento científico que não é fundamentado em experimento? Quais os limites do experimento? Em que medida o conhecimento científico é culturalmente incorporado? Ou seja, como é que as pessoas aceitam o conhecimento científico? Como observações e inferências podem ser diferentes? Ou seja, observação é aquilo que eu vejo, inferência é aquilo que eu penso que vai acontecer a partir do que eu vejo. Quais as características da prática científica ao longo da história da humanidade? Então, em épocas diferentes, a ciência sempre foi feita da mesma forma? São perguntas importantes que a gente vai na história da ciência, na filosofia da ciência, e traz isso como questões para serem trabalhadas em sala de aula, com os alunos, junto com os conteúdos que a gente está trabalhando. Vou pular aqui. E aí ela vem para a última parte, que é o como ensinar. Então a gente está falando sobre o que ensinar. Né? Ela propõe trabalhar com temas e questões. Né? Quando a gente trabalhar, por exemplo, a teoria da gravitação, em que sentido a teoria da gravitação é um conhecimento provisório? Em que sentido a teoria da gravitação foi baseada em experimentos? Em que medida o conhecimento é culturalmente incorporado? Então, você aprende sobre as vacinas. Em que sentido as pessoas aceitam esse conhecimento sobre as vacinas e vão tomar vacina? Então, ela está propondo trabalhar por questões, por temas, né? E agora, o que ensinar? Ao discutir sobre as dimensões úteis para pensar a inserção curricular dos temas de natureza da ciência no ensino, Martins observa que episódios históricos têm se mostrado fundamentais para o entendimento de questões que envolvem a natureza da ciência. Principalmente, controvérsias envolvendo cientistas têm o potencial de ilustrar e contextualizar discussões sobre diversos aspectos relativos à temática da natureza da ciência. Então, controvérsias entre cientistas, elas são importantes para a gente entender como é que a ciência é feita. Uma controvérsia importante. No século XVIII, alguns cientistas acreditavam que o calor era um fluido que ficava dentro dos corpos e outros cientistas acreditavam que o calor é uma forma de energia. Hoje a gente aceita que o calor é uma forma de energia. Então a gente vai entender melhor a natureza da ciência se a gente entender como que foram essas discussões entre as pessoas que acreditavam que o calor era um fluido e as pessoas que acreditavam que o calor era energia. Como é que essas discussões aconteceram? Que tipo de experimentos foram feitos? Qual a interpretação que os cientistas davam para o experimento? Quando a gente estuda essas coisas, a gente entende melhor como que a ciência é feita. Outra coisa, uma discussão sobre a ciência também deve tratar de temas atuais da ciência contemporânea. Então, episódios históricos, episódios históricos da ciência. Galileu, julgamento de Galileu. Por que Galileu foi julgado? Quais as questões que estavam envolvendo ali? Né? Isso ajuda a gente a entender a natureza da ciência. O tipo de abordagem pode ser implícita ou explícita. Da abordagem implícita, trabalha-se com a compreensão da natureza da ciência através da prática científica.
põe o aluno para fazer a prática científica, e a partir da prática científica entender a natureza da ciência. Digamos que você põe ele para fazer experimento, para construir hipóteses, elaborar hipóteses. A abordagem explícita, os aspectos da natureza da ciência que serão trabalhados estão explícitos desde o início da atividade. Essa abordagem, na maioria das vezes, se utiliza da história e da filosofia da ciência. Então, eu quero mostrar para vocês que a ciência não é neutra. Então, eu vou procurar um episódio da história da ciência que mostra que a ciência não é neutra, que as decisões dos cientistas não são neutras. Elas têm influência política, elas têm algum tipo de influência por trás. Conteúdos históricos e filosóficos têm sido usados como potencial recurso para trabalhar aspectos do desenvolvimento da ciência. A gente sempre utiliza conteúdos históricos e filosóficos. Daí a importância da gente ter uma disciplina de história e filosofia da ciência no ensino. Aí tem alguns valores didáticos da história e filosofia da ciência. A história e a filosofia da ciência, ela permite uma reflexão teórica sobre o que é conhecimento científico e como ele se elabora. E permite entender melhor a produção científica e seus alcances. Proporciona uma reflexão crítica sobre a ciência, constituindo assim uma produção intelectual valiosa para a cultura integral da cidadania. Se eu sei uma reflexão crítica sobre a ciência, as pessoas trazem para mim os dados científicos, eu tenho uma ideia de como que são feitos os dados científicos, como que eles são analisados, qual a importância deles. Então, no início da pandemia, um médico foi lá e publicou um artigo falando que a cloroquina ela ajuda a curar o Covid. Depois, novos testes foram feitos e verificou-se que a cloroquina ela é ineficaz no tratamento da Covid. Então, se você tem uma condição se você entende a natureza da ciência, se você é capaz de fazer uma reflexão crítica, você consegue ler essas notícias e entender o que está acontecendo e decidir se você usa cloroquina ou não. A compreensão da natureza da ciência, você sabe, eu sei a diferença do trabalho do primeiro médico que disse que deu certo e por que os outros falaram que deu errado. O primeiro médico, ele usou um grupo pequeno, ele fez um teste, ele lançou isso para outras pessoas fazerem estudos maiores, e os estudos maiores indicaram que ele estava errado. Isso é muito normal em ciência, é comum. A pessoa que entende a natureza da ciência vai entender direitinho o que aconteceu e vai entender que a cloroquina ela não serve. As pessoas que não entendem a natureza da ciência, elas vão falar assim, não, isso é porque o povo está contra o Bolsonaro, então eu vou tomar cloroquina. Isso é por causa da indústria de remédios, a cloroquina é muito barata. Percebem como é que é importante? Eu estou trabalhando questões que envolvem as decisões que eu tomo como cidadão. Fornece ferramentas de pensamento e discurso rigorosos, como lógica e argumentação, e nos permite pensar com conceitos científicos e sobre eles de forma organizada e coerente. Ajuda a reconhecer a ciência como atividade social contextualizada, geram ideias materiais, recursos, abordagens e textos para projetar uma educação científica mais rica. Então, conhecendo a história e a filosofia da ciência, quando eu vou dar uma aula de física, minha aula de física é mais rica, é uma aula mais legal, ela é cheia de coisas que tem a ver com a vida do sujeito, o sujeito entende o significado, aquilo faz significado para a vida dele. Agora você chega para o sujeito e fala. Isso eu acho aqui. Força igual a massa vezes aceleração. Um objeto tem uma massa de 200 quilos e é aplicado nele uma força de 200 newtons. Qual será a sua aceleração? Agora, quando você apresenta isso dentro de um contexto histórico e filosófico, mostrando as dificuldades históricas de entender o conceito de aceleração, quais as implicações que aquilo tinha para a ideia de mobilidade da Terra, a forma como a construção do conhecimento científico é feita, quais as implicações daquilo na sociedade, na época e tudo. Aí aquilo fica mais rico. Na hora de eu ensinar força igual a massa vezes aceleração, isso faz mais sentido.
faz mais sentido para o estudante, faz mais sentido para o aluno, é mais legal, ele se interessa mais, ele aprende melhor. Né? Então, gente, é isso, esse texto. Ele traz mais algumas coisas importantes, ela traz, né? Qualquer narrativa da história da ciência traz implícita ou explicitamente os valores e as crenças e orientações metodológicas do seu autor. Toda história é contada a partir de um ponto de vista. Vocês estão lá assistindo meus vídeos de história da ciência. Meus vídeos foram produzidos por mim e pelo Lucas, e nós temos uma visão de história da ciência. Ela não é igual de todo mundo. Entendeu? A gente apresenta a história a partir do nosso ponto de vista. Não tem jeito de contar de outra forma. É importante entender isso, entender esses pontos de vista, saber dialogar com pontos de vista diferentes. Aí ele vai falar sobre anacronismo e diacronismo. O que é anacrônico e o que é diacrônico? Essas coisas vão ser discutidas melhor mais para frente, tá? Mas só para fechar aqui. Anacronismo, vou dar um exemplo. A Igreja Católica julgou Galileu. Galileu foi condenado à prisão domiciliar. A maioria das pessoas hoje vai olhar aquilo e vai pensar o seguinte: a Igreja Católica é má e ela está impedindo o avanço da ciência porque ela é malvada, ela está querendo poder. Bom, isso é uma interpretação anacrônica. Eu estou entendendo o julgamento de Galileu a partir da ideia que eu tenho hoje de liberdade de pensamento, a ideia que eu tenho hoje sobre ciência. Agora, o que significa o julgamento de Galileu na época de Galileu, para Galileu e para as pessoas que viviam ali naquela época? Isso é uma interpretação diacrônica, é eu tentar entender a época em que a coisa aconteceu para eu interpretar o que aconteceu. Eu vou interpretar de acordo com o contexto da época e não de acordo com o contexto atual. Ok? Algumas dessas coisas vão ser discutidas nos próximos artigos. Então, hoje eu só dei uma visão geral desse primeiro artigo, esse primeiro trabalho. Eu dei uma visão geral do texto, vocês têm que ler o texto. É um texto, é conteúdo. Tá? Não existe mais nenhum exercício para fazer nesse texto. Vocês têm que pegar o texto e ler. Ler o texto. Entender o texto. Quais os argumentos que o autor usa. E depois a gente vai ver os outros textos para entender melhor essa questão da história, da ciência, no ensino de física. Tá bom? Alguma dúvida? Certo, professor. Não. Então, Não, eu também não. Então tá, boa tarde para vocês, até a próxima aula. Aí tem um vídeo para vocês assistirem, responderem. Vocês podem usar o WhatsApp para tirar dúvidas até o dia de entregar o exercício, entendeu? Vocês podem tirar dúvidas entre vocês no WhatsApp. E na sexta que vem a gente tem um outro artigo para sexta que vem, que é, cadê aqui? O papel da história das ciências no ensino de física. Esse texto aqui é para ler para sexta que vem, tá bom? Certo. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde.